Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Aqui, a minha intenção em criar esse canal foi, primeiro, para debater assuntos que eu acho interessante. Eu sou um cara que eu gosto muito de economia, geopolítica, história, e eu vejo que a criação desse canal é uma oportunidade de eu melhorar um pouco da minha oratória, melhorar um pouco da minha capacidade de desenvolver um raciocínio. E aqui é uma espécie de escola onde vai me forçar a desenvolver certas habilidades que eu acho que sejam importantes para a nossa sociedade atual. Então, não leve como verdade absoluta tudo que eu falo, que eu sou apenas um estudante. Estou aqui para tentar desenvolver um pouco das minhas ideias. Se eu tiver errado, por favor, coloque nos comentários, coloque com argumentos. Vamos debater de forma sensata tudo que for abordado aqui. O primeiro assunto que eu quero abordar aqui nesse vídeo, neste canal, é sobre a exploração de petróleo do Rio Amazonas. É que eu vejo que está tendo um debate feroz sobre isso. Não tanto mais, né? Que agora o debate se voltou para as facções criminosas no Rio de Janeiro, né? Mas antes disso, estava havendo um debate muito feroz sobre, que eu acho que se tornou um pouco que politizado, sabe? Pessoas que são a favor, eu sou a favor, são tratadas como destruidora da floresta, pessoas sem humanidades que querem ver a destruição da floresta, e as pessoas também que são defensoras do meio ambiente são vistas como pessoas que não apoiam o desenvolvimento, não são pessoas contra o desenvolvimento, sabe? Como tudo nesse país se tornou algo muito polarizado. Tem um contra, extremamente contra, e tem um a favor, e a favor total. Eu acho que devemos chegar no meio termo, que tem sim que haver a exploração e que tem que ter também a proteção ambiental. Só que a partir do momento que você coloca a proteção ambiental acima do desenvolvimento econômico e social de toda uma região, eu acho que aí já deixou de ser algo sensato e virou algo que é de má fé, porque não entra na minha cabeça uma pessoa que teoricamente é uma estudiosa, é uma pessoa intelectualmente acima do normal, vir e querer defender que você tem que deixar toda uma região, toda uma população na pobreza, impedir essa população de ter desenvolvimento apenas pelo fato para ter proteção ambiental. Podem dizer que há outros meios. Sim, há outros meios. Incentivar o turismo, incentivar a geração de energias renováveis, sim. Incentivar a agricultura sustentável, sim. Só que até o momento isso não foi feito, tá? Décadas e décadas aí, essas ONGs, essas pessoas protegendo, entre aspas, o meio ambiente, só que não trazem uma solução real, de fato, para isso. E que eu vejo que na exploração de petróleo no foz do Rio Amazonas pode sim haver esse desenvolvimento de forma mais acelerada, e que, se for feito de maneira certa, pode sim até que haja ali o desenvolvimento através do petróleo, e que esse desenvolvimento que tenha vindo através do petróleo ajude a trazer um desenvolvimento entre aspas, sustentável na visão dessas pessoas, né? Porque a partir do momento que tiver a exploração de petróleo ali naquela região, a partir do momento que houver todo um investimento para que haja exploração, inevitavelmente vai se haver um investimento em infraestrutura, vai se haver um investimento ali em capacitação da mão de obra local, e também toda uma economia que vai se formar ao redor dessa exploração. Então não vai ser apenas emprego gerado para exploração nos poços em si. Vai ter ali toda uma economia ao redor disso,
de serviços, de construção civil, de prestação de serviços e etc, sabe? Eu acredito que vai incentivar até o turismo também, porque a partir do momento que uma área tem uma infraestrutura mínima, vai se haver um interesse em se visitar aquela região. Só que, infelizmente, em vez da gente ir neste caminho de tentar achar soluções, de tentar mitigar os riscos ambientais, que admito tem sim, em vez de a gente ir neste caminho, não. A gente vai sempre no caminho de corta. Não, proíbe. Não deve ser assim. Tem uns riscos? Tem, mas o dever do IBAMA é ir lá e dizer para Petrobras, olha, tem esse risco, você tem que tomar atitudes tal, Y e Z para mitigar esses riscos. Não chegar lá e apenas proibir. E de forma correta, o IBAMA foi lá e autorizou, encheu a Petrobras de objetivos ambientais, encheu a Petrobras de metas ambientais que ela deve atingir e de métodos e formas que ela deve prosseguir para que não haja um perigo ambiental de forma correta. Só que aí essas pessoas, influenciadas por interesses que não são nossos, influenciadas por interesses muitas vezes internacionais, querem proibir. Muitas dessas pessoas e ONGs são financiadas por países e empresas de fora. Por quê? Não sabemos. Podemos dizer que querem impedir o desenvolvimento nacional? Talvez porque esses países, o norte global já se usou, já fez tudo o que podia com suas riquezas naturais e, detalhe, continua fazendo a exploração de petróleo até no Ártico. No Ártico não, no Polo Norte, a exploração de petróleo no Mar Norte, tem lá, pertinho da Europa, e querem impedir que temos o direito de explorar as nossas riquezas? Não. E também países como Suriname, países como a Guiana, estão fazendo suas explorações lá. Eles estão explorando. E a cada ano que a gente deixa de explorar nossas riquezas, a gente está ficando para trás, que esses países estão crescendo cada vez mais. Se eu não me engano, foi a Guiana ou o Suriname que teve o maior crescimento do mundo. Cresceu, acho que 39%. E hoje, beneficiado dessa riqueza através do petróleo, está distribuindo uma renda mínima que fica lá na faixa, convertido na faixa dos R$4.000 para toda a sua população, sabe? É transformar algo que, em tese, em teoria, com base no pensamento de ambientalistas ruim, transformar em coisa boa, transformar em desenvolvimento social. É isso que a gente deve fazer com as nossas riquezas, pegar ela e transformar em riqueza social, em transformar em uma riqueza para toda uma população, para toda uma sociedade. Não ficar se submetendo a interesses externos, a ONGs externas. Eu vejo que o Brasil se compromete a tantos termos e filiações internacionais para combater o aquecimento global e combater as mudanças do clima. Só que muitos países não se comprometem da mesma forma. Os Estados Unidos, a China, é um dos países que mais usam de energias de fontes não renováveis. O Brasil, quase 80% da fonte de energia brasileiras são de fontes renováveis. Esses países não chegam nem a 30%, e eles querem dizer que a gente explorar a foz do rio Amazonas, a gente vai destruir com o meio ambiente. Pelo amor de Deus, né? Tem que se haver um discernimento ali entre o desenvolvimento sustentável e a loucura. Porque uma coisa é você apoiar que deve haver medidas de proteção, e outra coisa é você dizer que uma região não pode se desenvolver. Você não pode dizer que uma região não tem o direito de se usar das suas riquezas para tentar um desenvolvimento. Você não pode dizer isso. Você
infelizmente não é justo com toda uma sociedade, não é justo com toda uma população você dizer que ela tem que ficar na pobreza, porque se ela explorar aquela região vai estar indo contra o meio ambiente, sendo que lá na China eles são os maiores processadores de materiais raros, de terras raras. Por quê? Porque eles estão pouco se lixando para que se vão poluir ou não o rio. Eles pegam essa terra rara e vão lá, processam e pronto. E todos os resíduos jogam no rio e acabou. Claro que hoje em dia, com o desenvolvimento da China, através das riquezas geradas pela exploração de suas riquezas, eles estão conseguindo ir aos poucos e de forma muito lenta, mas estão indo a favor de uma proteção ambiental, mas depois de terem destruído muito. Essa é a verdade. E depois de toda essa introdução, eu expondo minhas opiniões, expondo um pouco da contradição de pessoas que são contra a exploração, vamos analisar os impactos econômicos. Vamos ver de forma abrangente todos os impactos econômicos que podem acontecer com ou sem a exploração. Hoje, a maior parte do petróleo extraído no Brasil é por causa do pré-sal. Lá na região do Rio de Janeiro, na região ali de São Paulo, é por causa do pré-sal. Infelizmente, a maioria, boa parte desse petróleo é vendida ao exterior. Então é uma contradição, né? A gente é autossuficiente na produção de petróleo, só que infelizmente a gente não tem a capacidade de processar esse petróleo, a gente não tem a capacidade de refinar esse petróleo. Então o que acontece? A gente pega esse petróleo bruto e vende para o exterior, e no exterior a gente compra esse petróleo refinado, compra gasolina, diesel. Inclusive estava tendo até uma grande confusão nos Estados Unidos, porque a gente estava comprando grandes quantidades de diesel da Rússia, né? Então a gente vendia nosso petróleo pesado internacionalmente e comprava diesel da Rússia. Por quê? Porque a gente não tem refinarias, a gente não tem a capacidade de refinar esse petróleo de forma errada. O Brasil, como um país que visa sua soberania econômica e energética, já deveria há muito tempo ter investido em refinarias capazes de processar o nosso petróleo. Dizem que a gente não tem essa capacidade porque o tipo de petróleo que a gente extrai é um petróleo extremamente pesado, e para refinar e processar ele é muito custoso e caro, mas eu acho que é um investimento que a gente deveria fazer. Inclusive já tentaram fazer, né, refinarias aqui, só que infelizmente a corrupção não deixou, né. Mas enfim, vamos voltar ao fio da questão, que a gente vende esse petróleo pesado e compra o refinado. Mas aí você vai dizer, então não importa se a gente produz ou não petróleo, que no fim das contas a gente vai ter que comprar. Realmente. Só que tem que ter uma visão um pouco mais abrangente. Beleza, a gente vende o petróleo e a gente compra o petróleo. Então, se a gente deixar de vender, o que vai acontecer? Vai acontecer um descontrole da balança. A gente não vai ter mais uma balança positiva. A gente vai gastar mais dólares e não vai entrar tantos dólares. De forma muito simplificada. Se a gente deixa de vender e receber esses dólares para depois comprar usando esses dólares, o que vai acontecer? A gente vai ter que usar dólares e a gente não vai ganhar dólares. Então a gente vai ter que usar mais e mais dólares e a gente vai ficar com um déficit comercial na parte de energia, um déficit comercial muito grande. O que acontece quando você tem um déficit comercial? Que você gasta mais dólares do que você arrecada dólares. A sua moeda perde valor. A sua moeda fica uma moeda fraca e instável. Vide o caso da Argentina, né? É um país com problemas crônicos em relação a dólares e déficit comercial.
O Brasil, graças a Deus, é um país que exporta muito e importa relativamente pouco comparado ao que exporta. Se eu não me engano, em 2024 a gente teve um superávit comercial de 70 e poucos bilhões de dólares, algo realmente incrível. Mas a partir do momento que a gente não usa o nosso petróleo para vender, a gente não vende esse petróleo, esse superávit comercial vai começar a cair, né? Porque a gente é um país extremamente dependente de petróleo, infelizmente. Toda a economia do Brasil depende de quê? Transportes rodoviários. E transporte rodoviário depende de quê? De diesel. Infelizmente, se a gente não tiver esse petróleo bruto para vender, vai aumentar o nosso déficit na questão de energia, né? E esse é um dos problemas. Outro problema, a gente fica ainda mais vulnerável ao preço do petróleo externo. Então, basta acontecer uma guerra no Oriente Médio, basta acontecer uma mudança de resolução na OPEP que aumentou o preço do petróleo. O que acontece? Se aumentar o preço do petróleo, o preço do diesel, o preço da gasolina aumenta. O que acontece na nossa sociedade se o preço da energia aumenta? Energia que eu digo, gasolina, diesel e derivados. A inflação. E quem a inflação mais atinge? Os pobres. Quem sofre mais com os preços dos alimentos? O pobre. Infelizmente, essa é a realidade. Então, se a gente ficar ainda mais dependente do mercado externo, o que pode acontecer é que em uma crise futura possa vir que a gente tenha uma inflação descontrolada porque a gente não investiu na independência de energia externa, sabe? A gente deveria ser autossuficiente em energia. A Rússia é um país com um PIB menor do que o Brasil, uma economia menor do que o Brasil. Só que lá eles têm um poder de compra um pouco maior que o Brasil. Se eu não me engano, do Brasil é de 18 mil dólares o nosso poder de compra, né? Que é um dos métodos de avaliar a riqueza de um país. De 18 mil dólares. Na Rússia é 33 mil dólares. Por quê? Porque eles são extremamente autossuficientes na produção de energia e na produção de seus bens de consumo. Eles não precisam importar tanto, eles exportam mais do que importam. Por quê? Porque eles investiram em construção de fábrica, investiram na construção de refinarias. Eles poderiam muito bem ser um país que apenas vende seu petróleo e compra externo, que compra o refinado de forma externa, né? Coisa que o Brasil faz. Tanto é que essa é uma das minhas críticas ao governo, né? A gente deveria investir mais em independência externa sobre a energia. E outro problema que eu vejo em impedir a exploração de petróleo no foz do rio Amazonas é que você continua mantendo a região norte na pobreza. Você continua impedindo que a região norte se desenvolva. A região norte é uma região que tem pouquíssima infraestrutura. É uma região extremamente vulnerável no quesito infraestrutura. É extremamente caro você se mover dentro daquela região. É extremamente caro você mover bens de consumo dentro daquela região porque é difícil. Sorte tem aquelas cidades onde tem acesso facilitado ao rio Amazonas, onde fica de forma mais fácil você trazer bens de consumo da região de Manaus, você trazer bens de consumo da região de Belém, para essas cidades que têm acesso facilitado ao rio Amazonas. Mas outras cidades que ficam mais e mais no interior da floresta são complicados, sabe? E acredito eu que se houver um investimento ali alto em infraestrutura por causa do petróleo, pode ser que melhore um pouco dessa região, sabe? Você ter uma receita que os estados onde há exploração de petróleo recebem um pouco de royalties, né? Você ter essa receita, acredito eu que os estados do Pará ali, os estados do Amapá poderiam investir na sua infraestrutura local
E isso também depende de fiscalização, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país extremamente corrupto, então deve haver fiscalização no uso desses recursos para a melhoria da população. Então você vê que aqui eu não estou sendo um negacionista em dizer que não vai ter problemas ambientais, que tem que fazer a todo custo. Não, estou dizendo aqui que tem que fazer, mas tem que haver a proteção ambiental e tem que haver a distribuição dos recursos ali na população e da região. Então você tem que pegar os royalties da exploração e você tem que investir em escolas, em hospitais, em infraestruturas, para que haja um desenvolvimento da região ali, tá? Transformar algo que, entre aspas, ruim em uma coisa boa para a população. Esse é meu ponto. Você não pode impedir uma das poucas oportunidades de uma região se desenvolver apenas pelo fato, tem que haver proteção ambiental. E eu acho que isso pode até criar um paralelo de que não tem não tem o desenvolvimento econômico, pode ser ali começar uma destruição do meio ambiente. O que eu falo? Reduziu-se o desmatamento quando chegou energia em certas regiões ali em certas regiões do norte. Porque a partir do momento onde você tem energia, você tem acesso à infraestrutura para você comprar gás, para você comprar luz, você não precisa ir lá e derrubar árvores para produzir carvão. Houve uma proteção ambiental, sabe? O quesito é que tem que se haver a infraestrutura, tem que se haver ali o uso da tecnologia e dar dignidade para aquela população, para que elas consigam de outras formas proteger o meio ambiente, sabe? É claro que essa proteção vem com riscos, é claro que essa proteção tem custos, mas é necessário fazer essa ponderação entre proteção radical do meio ambiente e desenvolvimento de uma região. Muito obrigado a todos que me ouviram. Por favor, deixem seu like, comentem, tragam seu ponto de vista e até o próximo vídeo.